Neste vídeo de hoje eu irei trazer como construir gráficos utilizando Python com auxílio do Matplotlib e utilizando o VS Code, tá? Para fazer as linhas de código. A primeira coisa que vocês vão precisar é a seguinte: vão precisar ir no Visual Studio Code, só pesquisar no navegador de vocês. No meu caso foi para macOS, mas vocês, se for Windows, vai ter uma opção também. E se for Linux, também vai ter uma opção, tá? Um outro é o Python, né? Que você pode baixar no próprio site. Tem aqui na parte de downloads, vai ter para a sua versão. Então aqui tem Windows, macOS, tá? Então é bem simples de ser instalado, não tem nada muito complexo. Beleza. Uma vez instalados os dois, a gente parte do seguinte pressuposto. Eu tenho aqui uma planilha do Excel que possui, na verdade, um arquivo Excel que possui 3 tipos de dados, né? 3 planilhas, um 100, um 250 e um para 2000. Isso aqui foram análises de óxido de grafeno que eu fiz para o VVIS, tá? Espectroscopia na região do VVIS. Então eu quero saber como é que eu ploto a partir desses dados um gráfico lá no Python. Então, o próximo passo é entrar no Visual Studio Code, abrir, e aí a gente cria uma pastinha, e nessa pastinha a gente vai salvar esses arquivos, tá? Clico aqui 2 vezes, Python, beleza. E ela já abre aqui. Segunda coisa, a gente vai lá no Excel novamente, vem aqui na parte de arquivo, salvar como, vai lá na parte de dados, Python 2, e a gente salva nesse formato aqui, .xls. E a gente deixa dados mesmo. Salva. Volta para o VS Code. E aí você já vê aqui, ó, que já aparece, tá? E a gente vai iniciar um novo arquivo. Dá um cliquezinho. Arquivo Python. Renomeia esse arquivo. Tá? A gente pode Ctrl S. E a gente salva ele como gráfico, tá? Gráfico.py. Primeira coisa que a gente tem que fazer é importar, né? Então a gente vai começar com import xldr, que é uma biblioteca xlrd, desculpa, que é uma biblioteca que a gente vai poder chamar esses dados e importar o Matplotlib, né? Import matplotlib.pyplot as plt. Pronto. Isso aqui é para importar os dados. Então a gente pode botar assim para organizar o código, e quando for quiser fazer novamente, bibliotecas utilizadas, tá? 2 pontos. Qual é o próximo passo? A gente vai ter que definir o arquivo para chamar esses dados. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o arquivo. Como é que a gente define o arquivo? Vamos chamar ele, por exemplo, de arc, ou arquivo, por exemplo, arquivo igual. E a gente vai usar esse comando aqui, xlrd.open workbook, tá? Abre parênteses, entre aspas, né? Aspas simples, esse tracinho, dados.xls, o nome do nosso arquivo. Se seu arquivo for muito difícil de escrever, uma dica é clicar aqui, copiar, vir aqui, ó, apaga, e você Ctrl V, tá? Com um arquivo muito grande ou com várias letras, vários números, para você não copiar, digitar e errar, você copia, tá? Pronto. Então tudo que a gente vai chamar do arquivo, a gente vai usar não mais esse código, vai usar arquivo, tá? Bom, caso o arquivo tenha mais de uma planilha, como a gente vai proceder? No nosso caso, tem mais de uma planilha, né? Planilha.
Então, o que é que a gente faz? A gente vai chamar planilha 1, plan 1, plan 2 e plan 3. Igual, coloca um igual. Cada um desses aqui vai ser uma planilha daquele nosso documento. Então, plane, aí vai botar o quê? Arquivo, que é o que a gente chamou lá em cima, planilha do arquivo, né? Ponto sheet by name. E aqui vem o interessante, que são o nome da coluna. Lá no nosso arquivo de Excel, o nome das planilhas está 100, 250 e 1 para 2000. Mas podia ser dados 1, dados 2, dados 3, aí varia a forma como você colocou. Voltando. Nesse caso, a gente tem uma planilha chamada 100. Aí, para não fazer de novo, a gente copia Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. A outra 1 para 200 e a outra 1 para 2000. Para 250, né? Pronto. Então, a gente chamou os arquivos das 3 planilhas presentes no nosso documento dados.xls. Próximo passo. Como chamar as colunas dessas planilhas, né? Como é que a gente chama? Então, o primeiro caso é o da planilha 1. Planilha 1. Como é que a gente chama os dados da planilha 1? Vamos chamar os dados de x de x1, né, que dá a planilha 1, x1 igual plan.col, né, coluna, values, tá, valores. No Python, a gente considera a primeira coluna como 0. Logo, a segunda coluna vai ser 1. A terceira coluna, 2. Então, 0. Valores para y2. Vamos chamar de y2 os valores da coluna y2, né? X e y. Plan. Aí aqui tá uma coisa que eu fiz errado aqui, eu vou comentar. Aqui ele vai chamar os dados para serem plotados de acordo com as planilhas que a gente colocou anteriormente. Então aqui em x1 devia ser x1 plan 1, que foi o que a gente chamou lá. Ele vai chamar os dados para plotar no eixo x da planilha 1, né? Aí eu vou chamar de y1, né? Porque vai ser da planilha 1, plan 1. Aí veja que ele já coloca. Protocolo, values. E aí vai ser o quê? 0? Não, vai ser 1, que é o da coluna 2 aqui. Veja aqui, ó. Coluna 0 seria a primeira, coluna 1 vai ser a segunda, tá? E aí, para fazer dos restantes, Ctrl+C, Ctrl+V, vou chamar planilha 2. Vou chamar aqui de planilha 3. Copiando, planilha 1, planilha 2, planilha 3, a gente vai alterar aqui nesse caso. Como a gente já chamou os dados da planilha 1, agora vai chamar os dados da planilha 2. Então a gente vai alterar aqui, ao invés de plan 1, vai ser plan 2, aqui x1, plan 2, plan 3, plan 3. Pronto. Então veja, chamamos o arquivo aqui. Chamamos cada uma das planilhas. E agora a gente vai chamar os dados, né? Os dados, na verdade, chamar os dados dessas planilhas. Que estão na forma de coluna, né? Planilhas. Beleza. Agora, em termos estéticos, a gente vai criar o título do nosso gráfico. Título do gráfico, que a gente pode fazer assim. plt.title, vamos abrir um parênteses, aspas simples, né? Aí vou colocar, por exemplo, análise, aspas simples, análise do GO por espectroscopia de absorção no VIS. Criamos o título do gráfico. E agora, para criar, por exemplo, a legenda do eixo Y. Por que eu estou fazendo isso aqui escrito? Porque, gente, quando vocês forem repetir,
Para lembrar algum comando, vocês fazem isso, tá? Coloca esse jogo da velha, né? Cerquilha, coloca uma descrição do que é aquele código, né? Aquela linha de código. Próximo, plt, ponto. Aí nesse caso a gente vai botar xlabel, né? Título do eixo. A parênteses, aspas simples. Comprimento, né? Comprimento de onda. A parênteses, nanômetro. Legenda do eixo Y. plt.ey_label, abre parênteses, aspas simples, e a gente vai colocar o que? Absorbância. E a unidade de contagem, vou botar CTI, tá? Próximo passo. Eu vou plotar antes, mas eu vou explicar uma coisinha aqui caso vocês queiram fazer aí no de vocês, tá? Para plotar o gráfico, a gente vai botar plt.plot, tá? plt.plot x1, plotar coluna, né? x1, eixo x, y1. O que ele vai fazer? Ele vai plotar um gráfico com os dados que estão na planilha 1, coluna 1 e 2. Tá? E aí a gente pode botar uma legenda para esse gráfico. Então pode botar label igual, aspas simples, GO 1 para 200, 1 para 100, desculpa. 1 para 100. plt.plot x2, y2, label. Uma coisa que eu reparei aqui, ó. Veja, eu não alterei, tem que capturar aqui. x2, y2, x3, y3, tá? Label igual, aspas simples, GO 1 para 250. plt.plot x3, y3, label, aspas simples, GO 1 para 2000. Uma coisa interessante é a seguinte, o local da legenda, eu sempre coloco plt.legend, para colocar a posição dela, eu sempre deixo o Python decidir o local. Como é que a gente faz isso? Só a gente colocar best. Eu vou gravar outros vídeos mostrando como é que coloca em outras localizações, mas eu sempre deixo best porque ele vê onde está o local mais adequado. Lock igual a best, tá? plt.show e um parênteses assim, vazado. Da forma que está aqui, a gente já consegue plotar. Aí a gente vem aqui no terminal, tá? Outra coisa que está aqui mostrando já um erro é aqui, que a gente tem que colocar aspas duplas, tá? Todos esses dados aqui de planilha. Pronto. No terminal, a gente vai escrever o seguinte. Python 3, no caso do macOS, Python 3. No caso de você, da maioria, acho que a maioria das pessoas utilizam mais o Windows, né? Então, o comando não vai ser Python 3, vai ser .y, tá? PY. O nome do arquivo, gráfico.py. E dá um Enter. Beleza? Aí a gente vai salvar antes. Esqueci de salvar. Salvo esse arquivo. Repito o código. E automaticamente ele vai abrir essa página aqui que tem o nosso gráfico. Então veja, análise do GO por espectroscopia de absorção do VVIS, coloca a legenda de cada um dos gráficos, absorbância, comprimento de onda. Aqui você pode fazer várias coisas, vocês podem aproximar os gráficos, vocês podem ir mexendo aqui na posição. Então veja, ele vai mudando a posição da legenda. Aqui você volta
Aqui você pode dar um zoom, tá? Por exemplo, nessa área aqui. Aí você vê que o comprimento de onda aqui, ó, de absorbância, valor máximo é próximo a 230 nanômetros, tá? Aí que você pode fazer alguns ajustes também no espaçamento entre esses gráficos, por exemplo. Então veja, eu vou colocar aqui na casinha. Então você pode, ó, mudar o tamanho, pode deixar assim, menorzinho, tá? Bem interessante isso aqui. O tamanho dele, ó, um afastamento, pode deixá-lo assim. Então você altera aí a sua maneira, tá? Passamento entre esses gráficos, tá? Vou resetar. E aí um detalhe, veja que a nossa análise, ela partiu aqui nos nossos dados de Excel de 200 a 800 nanômetros. Então está começando aqui de 0 no gráfico. E não pode, né? Então o que é que a gente faz? Para colocar limite nos eixos, tá? Tanto inferior quanto superior, a gente vem no nosso TechStudio, tá? Nosso TechStudio não, no Visual Code. E aqui, antes da área de plotagem, né, a gente vai fazer o seguinte. Colocando limites em x e y ao mesmo tempo. E como é que vai ser o código? O código é o seguinte, a gente vai abrir parênteses, vai escrever entre colchete, e aí vai significar o quê? X mínimo, X máximo, vírgula, Y mínimo, Y máximo. É assim que a gente vai escrever no código. De que forma? PLT ponto X limite. Neste caso, eu só vou colocar limite em X, não vou colocar limite em Y, tá? Que é o termo de absorvância. Então, como é que eu vou colocar esse limite? Abre parênteses, abre colchete, e aí, como a nossa análise foi de 200 a 800, eu coloco 200,800. Significa o quê? Que no eixo X ele vai começar de 200 e vai terminar de 800. O que é que a gente faz agora? Ctrl S, salva. Vem aqui no terminal de novo. Python 3 gráfico. E agora veja a diferença. Ele começou em 200 nanômetros, terminou em 800. E de fato, está mais adequado assim, tá? Outra coisa interessante é o seguinte, que esses gráficos podem ser salvos. Então, se eu clico aqui, salva a figura, eu posso salvar em um arquivo direcionado, tá? Uma pasta direcionada para usar depois. No mais, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Vou deixar também o script desse código aí nos comentários para vocês e na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.